Muito bom dia, minha gente querida, paz e saúde, que esse seja um domingo para celebrarmos a graça generosa do nosso Salvador Jesus, e esse talvez seja um domingo ainda mais especial, porque nós estamos na jornada da Páscoa. Em breve nós vamos comemorar, no calendário litúrgico cristão, a data mais importante que nós temos, que é a Páscoa, a ressurreição do nosso Salvador Jesus. Hoje eu quero, mais uma vez, compartilhar brevemente com vocês uma síntese da mensagem que, se o Senhor permitir, vou ministrar na Igreja Bíblica da Serra, às 10 da manhã e às 18 horas. Em Suzano, ministra o nosso irmão querido, presbítero, pastor Vagninho. E lembre-se, as orações de vocês são sempre bem-vindas, porque o que somos nós sem a graça de Deus, sem o poder do Espírito Santo? Então lembre-se de orar por nós para que o Senhor esteja usando nossas vidas. Quero aproveitar também e agradecer a todos que ajudaram a divulgar o curso do Pentateuco. Foi muito bem recebido, tivemos uma adesão muito boa de alunos e um tempo bastante interessante ali de troca de experiência. E eu creio que foi um tempo edificante para todos enquanto nós meditamos nas páginas inspiradas da Torá, da lei. E agora, se Deus permitir, um novo curso começa já na próxima quinta-feira com o professor Marco Matozinho, nessa parceria com a Faculdade Teológica Becar, e ele vai ensinar os livros históricos. Começa ali em Josué, vai até o livro de Esther. Se você estiver livre, participe desse curso, eu tenho certeza que vai te enriquecer muito e também ajude-nos a divulgar. Quero lembrar também que você pode entrar no site leandrotarrataca.com.br e acessar vários devocionais, acesso para vídeo, para áudio, enfim, uma ferramenta que eu espero também seja um instrumento para o seu encorajamento, seu crescimento espiritual e, melhor de tudo, sem custo. Deixa eu ver aqui uma mensagem. Anderson, Deus te abençoe, bom dia para você, querido. Obrigado pela mensagem. Carla, Deus te abençoe, como é que você está? Deus te abençoe, ótimo domingo. Bem, hoje nós vamos dar início à nossa jornada de mensagens tratando sobre a Páscoa. O tema que nós vamos desenvolver hoje é que a Páscoa ela é uma jornada de preparação, não apenas para aqueles que viveram a primeira Páscoa. Mas considere o seguinte, no livro de Êxodo, nós temos a instituição da Páscoa. É um capítulo extenso e, evidentemente, aqui para a nossa conversa eu não poderia ler na sua inteireza. Eu vou ler apenas um trecho curtinho dele. Encorajo você que leia Êxodo capítulo 12 depois com calma. O texto diz assim no versículo 12: Naquela mesma noite passarei pelo Egito, matarei todos os primogênitos, tanto os homens como dos animais, executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. Versículo 13. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. A praga de destruição não os atingirá quando eu ferir o Egito. Esse dia será um memorial que vocês e todos os seus descendentes o comemorarão como festa ao Senhor. Comemorem-no como um decreto perpétuo. Nós lembramos bem da história, como é que o povo de Israel chegou lá na terra do Egito. Ele chegou porque os filhos de Jacó venderam o irmão deles, José, por causa de ciúmes, venderam como um escravo. Deus, na sua boa providência, fez com que José ascendesse ao trono egípcio e se tornasse uma espécie de primeiro-ministro. Como nós diríamos hoje, ele era o homem que mandava prender, que mandava soltar. Bem, eventualmente, você se lembra, por causa de uma grande fome que veio àquela região, os filhos de Jacó acabaram indo buscar socorro no Egito. E para encurtar essa etapa da história descrita no livro de Gênesis, eles acabaram reconstruindo o relacionamento deles com José e Jacó, todos os seus filhos e filhas e netos, e a família toda se mudou para o Egito. No Egito, Deus os abençoou de uma maneira especial naqueles primeiros anos. Eles se multiplicaram, eles exerceram a sua atividade pastoril e foram um povo muito bem recebido. Com o passar dos anos, eles foram multiplicando e multiplicando sobre a bênção de Deus. E nós sabemos no livro de Êxodo, no capítulo 1, que houve uma transição de poder no Egito.
um novo povo, um novo faraó assumiu o controle do Egito. Há um debate na história, eles falam sobre os Ixos, que seriam os reis estrangeiros. O que sabemos é que estes Ixos não apreciavam a atividade pastoril. Então eles tinham um problema já com a atividade que exercia o povo de Israel. A atividade deles era pastoril. Mas além disso, como eles tomaram boa parte do controle do Egito, eles viam com muita suspeita aquela massa de gente. Israel, a essa altura, não era apenas um punhado de irmãos ou apenas um punhado de tribos e de clã. Era um povo imenso. E nós podemos calcular pelo censo que foi feito, logo no início de Números, que eles eram aproximadamente 2 milhões de pessoas. Imagina, era muita gente. Então o faraó, inseguro quanto à atividade deles, pastoril. A quantidade de pessoas que poderia promover uma insurreição e uma tomada de poder, as diferenças étnicas, de costume, entre outros, decidiu oprimir aquele povo. E oprimiu por muitos e muitos anos. Então foi trocando de faraó e eles continuavam a opressão sobre o povo de Israel. Essa opressão passa por trabalhos forçados, por várias restrições sociais e econômicas, até que culmina numa prática terrível, em que as crianças, os meninos, eram jogados no rio Nilo. Nós sabemos que vários sobreviveram, porque parteiras corajosas como Sifrá e Puá acabavam ajudando as mulheres hebreias a protegerem os seus filhos. E sabemos também que dentre eles um se destacou, o filho de Joquebede, que ficou conhecido como Moisés, tirado das águas. Evidentemente, depois de algum tempo, Moisés ele tenta libertar Israel com sua própria força, fracassa, mata um egípcio, sai fugido do Egito, vai morar no deserto, encontra-se com Jetro, casa com sua filha, constitui uma família e se torna, mais uma vez, um pastor distante. Mas depois de 40 anos, Deus o comissiona, ele volta para o Egito para colocar o povo em liberdade. Então, por meio de Moisés, Deus passa a lançar sobre o povo do Egito as conhecidas 10 pragas. Mas lembre-se do seguinte: por que das pragas? As pragas não tinham, primeiramente, apenas o objetivo de convencer o faraó a libertar o povo. Nós sabemos que o faraó endureceu o seu coração e Deus também endureceu o coração de faraó. Eu costumo dizer que é como nos dias antigos em que uma criança mimada começava a querer chorar, a mãe dizia: você quer chorar? Então eu vou deixar você chorar com vontade agora. O faraó quis se endurecer, então Deus disse: agora você vai se endurecer de verdade. Mas as pragas não tinham, portanto, o objetivo de ir e tirar o povo de Israel ali. Deus poderia tirar o povo de Israel em uma única noite. Ele poderia enviar um de seus anjos, ou o anjo da morte, todos os egípcios e soldados estariam mortos e o povo sairia andando. A função de Deus enviar aquelas pragas é porque Deus não queria apenas tirar o povo do Egito. Deus queria tirar o Egito do povo. Pense, aquele povo viveu por centenas de anos no Egito. Eles passaram a compreender a função dos deuses egípcios, deus de fertilidade, deus da guerra, deus do dia, deus da noite. Era um panteão, eram politeístas. E todas essas crenças estavam ali dançando na cabeça deles, como veremos mais tarde nas histórias do Êxodo. E as crenças moldam nas pessoas o seu sistema de valor, a sua cosmovisão e a maneira como vivem a vida, a sua prática. Portanto, cada praga tinha uma função teológica, que era desconstruir um falso deus do panteão egípcio. E ao fazer isso, Deus estava mostrando, primeiro, que apesar de tantos anos no cativeiro, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó não tinha esquecido o seu povo. Segundo, que o Deus de Abraão, Isaque e Jacó era o único e verdadeiro Deus, o Todo-Poderoso. E quando eles entendessem isso, então, eles poderiam sair para, de fato, servirem ao Senhor. E então nós chegamos na conhecida última praga, a praga das pragas, a praga da morte dos primogênitos. Veja, todas as outras, de alguma maneira, as pessoas poderiam evitar. Por exemplo, a chuva de granizo, bastava você não estar no campo naquela hora. Ou a escuridão densa, as trevas que vieram, bastava você estar na sua casa, talvez com uma lamparina.
E tantas outras, mas a praga dos primogênitos, ela teria uma proporção no Egito universal. Ninguém estaria protegido, em nenhuma casa estariam protegidos, em nenhum lugar estariam protegidos, porque o justo juízo de Deus viria sobre o Egito. A justiça retributiva de Deus viria sobre o Egito. Considere que 40 anos antes eles tinham lançado no rio Nilo os meninos israelitas. E agora, 40 anos depois, Deus está dizendo que viria uma justiça retributiva. Assim como eles destruíram os filhos de Israel, agora o Senhor, na sua justiça, destruiria os filhos dos egípcios. Porém, Deus é misericordioso, Deus é bondoso, e Ele oferece uma oportunidade de escape. Essa oportunidade de escape não era baseada apenas em questões raciais ou étnicas, mas na fé. Deus deu um instrumento, Ele disse que toda a casa que sacrificasse, imolasse um cordeiro, e existiam várias regras importantes sobre aquele cordeiro, mas que ele fosse imolado, e que o sangue fosse colocado nos umbrais das portas, nos batentes das portas, aquela casa seria poupada. Os israelitas poderiam fazer isso, os egípcios poderiam fazer isso, qualquer pessoa que soubesse da história poderia fazer isso. Era apenas um ato de fé, de que Deus estava providenciando um escape do seu justo juízo. O mesmo é verdade que se um israelita dissesse, não, eu sou israelita, eu não vou fazer isso, eu não preciso fazer isso, sofreria as consequências. Era um escape que se daria exclusivamente pela fé. E assim é instituída a primeira Páscoa, porque o texto dizia que a casa que tivesse a marca do sangue, esse anjo da morte representando a justa ira de Yahvé, passaria por ele, ou passaria por sobre ele. Em outras palavras, saltaria aquela casa. A palavra pechá carrega essa ideia de passar. Passaria por cima. Aquela casa não seria afetada. Desde que o cordeiro imolado e o sangue do cordeiro estivesse nos umbrais da casa. 3 lições rápidas que nós podemos tirar desse texto. Primeiro, a morte do cordeiro. O cordeiro tem que morrer, sem a morte do cordeiro não haveria essa graça, essa misericórdia oferecida, o anjo não saltaria, não passaria de largo daquela casa. Algumas características do cordeiro: ele deveria ser sem mancha, macho, de 1 ano, escolhido e então oferecido em sacrifício. Lá no Novo Testamento, nós sabemos que esse era um símbolo do nosso substituto. Aquele cordeiro substituía todo o primogênito para que ele não morresse. No Novo Testamento, Jesus é o nosso substituto. Todas essas características de aparente perfeição do cordeiro pascal, no Novo Testamento, mostram a perfeição de Jesus, sua vida sem pecado. E ele se oferece como meu substituto pelos meus pecados. Ele é seu substituto pelos seus pecados. Talvez uma história que demonstre isso seja aquela registrada nos evangelhos, Lucas 24, João e tantos outros, quando vemos o seguinte, que Jesus diz em Lucas 24, começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as escrituras. O cordeiro representava Jesus, o substituto. É bastante interessante que quando nós lemos no Novo Testamento a história de Barrabás, que está preso, e ele está aguardando. Tiraram as medidas dele para a cruz, ele sabe que ele vai ser crucificado, mas naquele dia, próximo à Páscoa, havia um costume de soltar um prisioneiro. Pilatos pergunta, quem eu solto? Jesus ou Barrabás? E Jesus, o Cordeiro de Deus, se tornou o substituto de Barrabás e morreu no lugar dele. Assim como aquele cordeiro imolado foi o substituto dos primogênitos no Egito. E hoje Jesus é o nosso substituto. Por isso nós sabemos que Deus nos aceita totalmente, porque Jesus nos substituiu em nossas ofensas. E nos deu a oportunidade de entrarmos livre na presença de Deus e sermos totalmente aceitos por Ele. Segundo, nós sabemos que o texto diz, ainda na história da primeira Páscoa, que os batentes deveriam ser marcados com o sangue. O sangue era uma marca de proteção, era uma marca de livramento, era uma marca de salvação, era uma marca
de aceitação. É interessante que Deus diz claramente, quando eu vir o sangue. Deus não disse, quando eu vir as obras das pessoas que estiverem dentro da casa, quando eu vir quão bom eles são, ou como eles se comportam, se eles são talentosos ou não, novos, velhos, ricos ou pobres. Não. Quando eu vir o sangue. E não é diferente para nós hoje. O sangue de Cristo está sobre nós. E Deus olha para as nossas vidas com sangue. E a marca de Cristo sobre nós é a nossa proteção. A marca de Cristo sobre nós é o nosso livramento. A marca de Cristo sobre nós é a nossa salvação. A marca de Cristo sobre nós é a nossa aceitação. E terceiro, nós vemos que seria um memorial. Versículo 14 diz, esse dia será memorial, que vocês e todos os seus descendentes comemorarão como uma festa, comemorarão como um decreto perpétuo. E sabe, isso deu origem ao calendário judaico. Era o primeiro mês daquele povo que se tornaria uma nação. Ou seja, o primeiro mês do ano é comemorado com a Páscoa. O primeiro mês do ano é comemorado com o Cordeiro, que é o substituto. O primeiro mês do ano é comemorado pelo sangue que redime e que salva. Um paralelo importante. A vida começa quando começamos o nosso relacionamento com Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E assim, quando nós olhamos para a celebração da Páscoa, eu posso lhe dizer com toda certeza, a Páscoa é mais doce do que qualquer chocolate que alguém poderia oferecer. Porque a Páscoa é a certeza de que pelo Cordeiro de Deus, pelo sangue que foi derramado, o Cordeiro que me substituiu e o sangue que foi derramado em meu favor, eu sou totalmente perdoado e aceito por Deus. Agora, Deus não coloca isso como uma condição agora de pagar uma conta, mas me torna totalmente livre para viver para a sua glória. Então hoje, começamos essa jornada de reflexão a cada domingo sobre a Páscoa. E lembre-se, a justiça de Deus passou por nós, porque já alcançou o seu Filho. Eu e você somos aceitos, perdoados, redimidos e podemos viver a vida livremente na presença de Deus. Eu desejo você um ótimo domingo, um dia abençoado e conto com as suas orações. Obrigado por passar por aqui. Antes de encerrar, deixe-me ver se entrou alguma mensagem enquanto eu estava focado aqui. Deixe-me ver. Ah, sim, muito bem. Mouracelli, Deus te abençoe. Bom dia para você. Deixa-me ver quem mais. Meu amigo Paulo, Deus te abençoe. Paz e saúde para você também, querido. Cigarella, deixa eu ver. Ah, Deus te abençoe. Faz tempo que não nos falamos. Sheila, Deus abençoe você. Ótimo domingo. Solange, bênção. Ótimo domingo para você. Paulinho, lógico que Paulinho, ótimo dia, querido. Bênção sobre a sua vida. Muribellarmino, nome tá sofisticado aqui no Insta, hein? Deus abençoe vocês. Orações sempre bem-vindas. Nos falamos. Forte abraço.